Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos a celebração litúrgica da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Contemplarei justificado a vossa face e serei saciado quando se manifestar a vossa glória. Conferir Salmo 16, versículo 15. A gente vai ver hoje na liturgia que nenhum povo tem poder absoluto sobre outros povos. Deus, sim, é o Senhor soberano de toda a humanidade. Louvemos aquele que conduz a história conforme seus desígnios e revela seus mistérios aos pobres e mais simples. Diante de Deus, vamos pedir perdão pelos nossos pecados, perdão principalmente pela ingratidão de não agradecermos a Deus na hora que nós recebemos um prato de comida, por exemplo. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido, pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me, nunca mais vos tornar a ofender, e espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículos 5 a 7, 13 a 16. Assim fala o Senhor: ai de Assur, vara de minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumento de minha indignação. Eu o envio contra uma nação ímpia e ordeno-lhe, contra um povo que me excita a ira, que o submeta à pilhagem e ao saque, que o calque aos pés como lama nas ruas. Mas ele assim não pensava. Seu propósito não era esse. Pelo contrário, sua intenção era esmagar e exterminar não poucas nações. Pois diz o rei da Síria: realizei isso pela força da minha mão e com minha sagacidade, pois tenho experiência. Aboli as fronteiras dos povos, saqueei seus tesouros e derrubei de golpe os ocupantes de altos postos. Minha mão empalmou com um ninho a riqueza dos povos, e como se apanha uma ninhada de ovos,
Assim ajuntei eu os povos da terra, e não houve quem batesse asa ou abrisse o bico e desse um pio. Mas, acaso, gloria-se o machado em detrimento do lenhador que com ele corta? Ou se exalta a serra contra o serrador que a maneja? Como se a vara movesse quem a levanta, e um bastão erguesse aquele que não é madeira. Por isso enviará o dominador, Senhor dos exércitos, contra aqueles fortes guerreiros, o raquitismo, e abalará sua glória com convulsões que queimam como fogo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 93. O Senhor não rejeita o seu povo. Reze comigo. O Senhor não rejeita o seu povo. Eis que oprimem, Senhor, vosso povo e humilham a vossa herança. Estrangeiro e viúva trucidam e assassinam o pobre e o órfão. Reze comigo. O Senhor não rejeita o seu povo. Eles dizem: o Senhor não nos vê. O Deus de Jacó não percebe. Entendei, ó estultos do povo, insensatos, quando é que vereis? Reze comigo. O Senhor não rejeita o seu povo. O que fez o ouvido não ouve? Quem os olhos formou não verá? Quem educa as nações não castiga? Quem os homens ensina não sabe? Reze comigo. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças. Quem é reto andará na justiça. Reze comigo. O Senhor não rejeita o seu povo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 27. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelar-te os mistérios do teu reino aos pequeninos e escondendo-os aos doutores. Conferir Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão da palavra. Hoje, na primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículos de 5 a 7.3 a 16, a gente vai ver que nenhum povo tem poder absoluto sobre outros povos. Deus, sim, é o Senhor soberano de toda a humanidade. Louvemos aquele que conduz a história conforme os seus desígnios e revela seus mistérios aos mais simples, como nós vimos no Evangelho, Jesus agradecendo a Deus por ter revelado aos pobres e humildes e aos simples o seu reino, a sua sabedoria, o seu mistério. E na leitura a gente vai ver que o Senhor usará
a boca do profeta Isaías para dizer: ai de Assur, vara de minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumentos de minha indignação. Na sua soberba, olha aí a palavra, na sua soberba, o rei da Síria, Assur, vai buscar, por meio do seu poderio, o domínio de todas as nações. Por meio da sua soberba, ele vai buscar, com seus exércitos, matar, destruir nações. E às vezes, a maioria das vezes, nações pequenas. Tenhamos cuidado com o espírito da soberba. Tenhamos cuidado com o espírito de Assur. Tenhamos cuidado para que esse espírito chamado soberba não nos domine. O rei Assur, no seu propósito, deveria, por certo, sim, como rei, se propor a realizar a vontade de Deus, realizar os planos de Deus. O que não aconteceu, ele não realizava a vontade de Deus. Sua intenção era bem clara: esmagar, exterminar as nações, somente para dizer: eu sou soberano, eu sou forte, eu sou a potência mundial na época, né? Pois diz o rei da Síria, como diz a palavra: realizei isso, realizei aquilo, pela força da minha mão, com a minha sagacidade, tenho experiência, aboli as fronteiras dos povos, saqueei seus tesouros, derrubei de golpes os ocupantes de altos escalões. O que o rei Assur não aprendeu é que toda autoridade vem de Deus. Uma palavra diz assim: mas acaso gloria-se o machado em detrimento do lenhador que com ele corta? Em outras palavras, Deus quis assim falar por meio da boca do profeta: quem é mais importante, o machado ou o lenhador? Em outras palavras, se exalta a serra contra o serrador que a maneja? Em síntese, o rei Assur, em sua soberba, esqueceu que Deus é que tem poder, que o machado não é maior do que o lenhador. Deus humilha, é o mesmo que exalta. Todos nós estamos condicionados a esse Deus, ao seu querer, à sua soberania. Só Deus é soberano. O homem não nasceu para receber glória, para se passar por rei, de dizer eu sou mais do que Deus, mas para dar glória a Deus. Por isso, todo aquele que se exaltar será humilhado. Renunciemos nossas soberbas, renunciemos o nosso modo de agir, renunciemos nossas buscas de privilégios, porque nossas inteligências, nossa capacidade, nossos títulos e habilidades de nada valerá. E se sabemos, devemos ter mais sabedoria, entender tudo isso nós recebemos de Deus. E somos um nada diante desse Deus. É assim que devemos pensar. Deus é quem nos fez. E é Deus que nos faz ser alguma coisa. Se temos uma caminhada e somos bem-sucedidos, nessa caminhada devemos a Deus. Diante das lutas, se vencemos e temos algumas vitórias, ou alcançamos quase todas as vitórias, devemos a Deus também. O rei Assur se fechou na sua soberba, usou de sua inteligência e habilidade para pisar e humilhar povos frágeis, inclusive sujeitar outras nações a seus pés, era seu desígnio, era seu objetivo. Deus nos deu seus dons, não para pisar outras pessoas, mas para nos servirmos a ela, servirmos aos outros. Tenhamos cuidado de não abraçar o propósito do rei Assur, mostrar superioridade, mostrar que sabe mais, mostrar que tem poder. O Senhor dos Exércitos enviará contra aqueles fortes guerreiros o raquitismo e abalará sua glória. De nossa parte, o mais coerente é cultivar os dons de Deus, os talentos que Deus nos dá,
para estar a serviço do outro, para estar a serviço da comunidade. Tenhamos a consciência que só Deus tem em suas mãos o mundo, é Ele que governa e nós somos meros instrumentos. Todo o poder, toda a honra e toda a glória vem de Deus. E tudo isso devemos ao nosso Deus. E no Salmo responsorial, Salmo 93, nós cantamos: o Senhor não rejeita o seu povo. Deus, com certeza, não estará do lado daqueles que oprimem o seu povo, como o rei Assur, daqueles que assassinam o pobre e o órfão, como diz o Salmo, e ainda dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor não percebe, o Senhor não vê e não faz nada. Entender, ó estultos, como diz o Salmo, ó estultos do povo, insensatos, quando é que vereis o que fez o ouvido não ouve? Quem os olhos formou não verá? Quem educa as nações não castiga? Quem os homens ensina não sabe? Deus é soberano e Ele não rejeita o seu povo. Quem é reto no agir, andará na justiça divina. Andemos na justiça divina, andemos na retidão e sejamos um povo de um rei poderoso verdadeiramente, que é Deus. E não sejamos um rei Assur, que tudo pode e tudo faz, mas esquece que existe um Deus. O Senhor não rejeita o seu povo. E no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 27, Jesus dirá: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Aí Jesus está exultando de alegria em Deus, porque Deus fez opção pelos pobres, pelos fracos, pelos excluídos, porque o Pai revelou o mistério do reino aos pequeninos, considerando-se autossuficientes, como o rei Assur. Os sábios e entendidos deste mundo recusam acolher o projeto de Deus manifestado em Jesus. Os pobres e marginalizados reconheceram no Mestre, sendo ele enviado do Pai. A exclamação de Jesus é de ação de graças pela sabedoria infinita do Pai. Um filho que se fez pequeno, pobre, nasceu numa manjedoura, humilde, reconhece e celebra a opção que o Pai fez em favor dos pequeninos, dos pobres. Eles, os pequeninos, estavam mais abertos, mais dispostos a acolher uma mensagem de esperança. O filho, conhecendo o agir do Pai, aprendeu dele também a acolher os pequeninos, os pobres e excluídos. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O agir de Jesus, portanto, é em favor dos pequeninos. Jesus atraiu multidões e, ao mesmo tempo, encontrou resistência e perseguição por parte dos sábios e entendidos, autossuficientes e arrogantes. Não nos deixemos contaminar pela soberba do rei Assur. Aprendamos dos pobres e pequeninos que tudo receberam de Deus. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual,
rezando a oração Hóstia Celestial. Hóstia Celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou o rosário hoje? Vou deixar o link do rosário da Chama de Amor do Imaculado Coração de Maria para você rezar conosco. Cada Ave Maria assim rezada com a súplica da Chama de Amor do Imaculado Coração de Maria, conforme a promessa de Nossa Senhora, a Elizabeth Kilderman e do próprio Jesus Cristo, que apareceu também nessa aparição a Elizabeth Kilderman na Hungria. Cada Ave Maria com a súplica da Chama de Amor do Imaculado Coração de Maria tem o poder de cegar o maligno e de libertar a cada 3 Ave Marias uma alma do purgatório. Portanto, vamos rezar. Vou deixar o link também das laudes. Já rezou as laudes hoje? Os salmos, os cânticos, os hinos? Vamos deixar aqui para você rezar também. São orações justamente formuladas para nós rezarmos com toda a igreja no mundo inteiro a mesma oração formulada. Portanto, vale a pena nós rezarmos numa só voz os mesmos cânticos, os mesmos hinos, as mesmas leituras, as mesmas preces também. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação, pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve Lírio Branco da Santíssima Trindade. Rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.